Bom dia, meus queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. E vamos dar continuidade, né? A fisiquinha seduzente. A gente está trabalhando a parte das transformações gasosas, certo? Então, na aula passada, queridos, a gente conversou sobre alguns tipos específicos de transformações, né? A isotérmica, a isobárica, a isovolumétrica. E eu apresentei para vocês a lei geral dos gases e Clapeyron, né? Lembrando que Clapeyron ela é utilizada para analisar um único estado e a lei geral dos gases permite que a gente relacione dois estados diferentes desse gás. Queridos, na aula 20 a gente vai simplesmente aplicar essa ideia em alguns casos específicos, tudo bem? Então vamos começar, tá? Lá na página 200, o exercício 1, o exercício da FUVEST, tá? Muito famoso, é um exercício que cai bastante e ele está relacionado ao freezer, tá? Vou ler com vocês e a gente resolve juntos. Em um freezer, muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta, pouco tempo após ter sido fechada devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra à temperatura ambiente é rapidamente resfriado até a temperatura de operação em torno de menos 18 graus Celsius. Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado, em um ambiente a 27 graus Celsius, a pressão atmosférica P0, a pressão interna poderia atingir o valor mínimo de... Considere que todo o ar no interior do freezer, no instante em que a porta é fechada, está a temperatura do ambiente. Queridos, então primeiro vamos anotar esses dados, tá? Para ficar bem clara a nossa ideia. Qual que é a temperatura inicial, queridos? Percebam que no enunciado ele forneceu para a gente a temperatura de menos 18 graus Celsius. Porém, a temperatura inicial é 27 graus Celsius. E eu vou explicar para vocês o porquê. Queridos, vocês já devem ter percebido que quando você abre o freezer, a geladeira, e fecha, se você for tentar abrir novamente, fica difícil, né? Você tem que esperar um tempinho até você conseguir abrir com facilidade novamente. Não é verdade? E por que que isso ocorre? Porque conforme você abre, entra ar à temperatura ambiente e a hora que você fecha, esse ar ele tem uma queda drástica e rápida de temperatura. Com a queda de temperatura também tem a queda de pressão, porque pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E como é que a gente consegue ver isso, queridos? Olha só. Vou fazer o seguinte, ó. Para a gente analisar o mesmo estado, não é Clapeyron? P vezes V, N, R, T. Então, olha só, queridos. Quando essa temperatura cai drasticamente, rapidamente, olha o que acontece com a pressão. Ela cai também, ela diminui também. De modo que a gente vai ter a pressão externa, a pressão que o ar está fazendo, maior que a pressão interna. Então fica super difícil de você conseguir abrir, certo? Por conta da diferença de pressão. Tá? Então vamos lá. Entendendo por que o 27 graus Celsius é a temperatura inicial? Então vamos lá. Ó. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Pecado capital da termodinâmica, jamais em Celsius, queridos. Não cai nessa não, que dá muito errado. 300 Kelvin, aqui ficou lindaço.
A temperatura final, que ele chama de temperatura de operação, menos 18 graus Celsius, mesmíssima coisa, vamos transformar isso aqui em Kelvin. Legal pra caramba. 255 Kelvin. E o volume do freezer? Legal, queridos. Como é que a gente relaciona, então, dois estados diferentes de um mesmo gás? Lei geral, Pviniti é igual ao Povinotó. Muito bom. Queridos, o que acontece? O fato da gente abrir o freezer, abrir a geladeira, concorda comigo que vai ter uma entrada e saída de gás, de ar? Porém, queridos, concorda comigo que, pelo fato de se tratar do mesmo gás, né, você abriu, o número de mols também vai permanecer constante? E aí, olha que interessante, queridos. 280 litros é o tamanho do freezer. O gás, ele não ocupa todo o recipiente que você fornece para ele? O freezer não é rígido, ele não tem um volume bem definido, que não vai sofrer variação? Então olha que interessante, ele não precisaria te fornecer esse dado. Ele está te dando, você poderia colocar aqui, mas é interessante que a gente não use, porque eu já vi muitos casos onde ele não te dá esse volume. Se o tamanho da geladeira é o mesmo, tá? O gás não vai ocupar volumes diferentes. Então a gente fica com essa relação aqui, queridos. Piti potó. O que a gente está querendo? Uma relação entre a pressão final e a pressão inicial? Muito bem. Pressão final dividido por 255 Kelvin, que é igual a pressão inicial dividido por 300. Vamos passar esse 255 multiplicando? Vai ficar assim, ó. 255 dividido por 300, pressão inicial. Se a gente dividir 255 por 300, vai dar 0,85 de P0. Queridos, faz sentido a pressão final ter diminuído, ser 0,85 da inicial? Ou, se você quiser, e é até legal que você faça essa interpretação, multiplica por 100% para você ter uma ideia mais clara do que está acontecendo. Olha só, a pressão final ela vai ser 85% da inicial. Concorda comigo que a pressão diminuiu? Tá? Se fosse, ó, pressão final é igual a 100% da inicial. A pressão final 100% da inicial. É igual. Não teve variação nenhuma. Tá? Então faz sentido a pressão ter diminuído? Faz, né, queridos? Por conta da diminuição da temperatura. Se a temperatura diminuiu, a pressão também diminuiu. Tudo bem, queridos? Alternativa D, 85% da pressão inicial. Ficou clara essa ideia? Se não ficou, vocês me procuram no WhatsApp e a gente discute melhor, tudo bem? Vamos lá para o 2.
Considerando a situação analisada no exercício anterior, determine a intensidade da força que uma pessoa deve exercer na porta de um freezer de 1,5 metros por 80 centímetros, a partir do qual ocorrerá sua abertura. E aí ele afirma algumas coisas, né? Te dá alguns dados. Suponha que o freezer esteja em um local onde a pressão atmosférica valha 10 a quinta newtons por metro quadrado. Despreze a força dos ímãs que prendem a porta do freezer e suponha que, embora seja aplicada na maçaneta, essa força seja distribuída em toda a porta. Legal. Por mais que você aplique na maçaneta, essa força está sendo distribuída em toda a porta. Muito bem, queridos. Vamos anotar esses dados. A gente tem as dimensões da porta do freezer. Quais são os lados? Chamar de Elinho. 80 centímetros. Elão. 1,5 metros. Pressão atmosférica. 1 vezes 10 a quinta pascal, né? Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. As duas são unidades do Sistema Internacional para Pressão, tá? E é isso, né? Ótimo, perfeito, queridos. Agora vamos pensar, galera, na portinha do freezer. Olha só. Vamos fazer a portinha aqui. Eu vou fazer de duas perspectivas diferentes. Primeiro a gente vai olhar o freezer de ladinho, de bandinha. Tá aqui a porta. Maçaneta. Tá aqui a parte interna do freezer, a parte externa. Por que fica difícil da gente abrir, né, momentaneamente a porta? Porque você tem a pressão que o ar está exercendo aqui, a pressão externa. E dentro do freezer, por conta da diminuição da temperatura, você tem a pressão interna que vai ser 85% da externa, certo? Da inicial. Muito bom. Tá? Pressão interna. Legal, queridos. Agora vem cá. Quem lembra do conceito geral de pressão? O que é pressão, queridos? Pressão é simplesmente uma força? Posso afirmar isso? Não, né? É claro que a pressão, queridos, ela depende de uma força. Porém, ela tem a ver também com a distribuição dessa força. Vocês nunca viram aquela cama de pregos? O cara deita naquela cama com um montão de pregos. Fala, caramba, olha que maluco, o cara tá deitado numa cama cheia de pregos. Agora pensem só, a quantidade de pregos é tão grande, que todo o peso dele está distribuído numa área que acaba sendo grande. O que ele não vai fazer, e não pode fazer, obviamente, é fazer uma caminha com 6 pregos. Aí não vai dar certo, hein, queridos? Não vai dar certo, tá? Então, como é que a gente calcula a pressão? Olha só. É força por área. Então, olha que legal a gente fazer essa análise de pressão, conceito geral. Pressão e área são inversamente proporcionais. Se aumenta a área, diminui a pressão. Se diminui a área, aumenta a pressão. Queridos, quando você pega uma faca e vai amolar ela, vai afiar essa faca, o que você faz? Você desgasta
né, aquela superfície de modo que você está diminuindo a área. E quando você diminui a área, ocorre um aumento de pressão. Por isso que você consegue cortar com facilidade depois de amolar a faca. Olha que interessante. Imagine uma abelhinha. Querido, você acha que uma abelhinha tem força muito grande? Ela tem uma força muito grande a hora que ela vai te picar? Na verdade não, é super pequena. A questão é, como a área do ferrão é super pequenininha, a pressão que ela vai exercer é suficiente para penetrar na sua pele. Olha que legal essa ideia de pressão para a gente analisar, né? Então tá ótimo, queridos. Para a gente calcular a força, eu vou precisar calcular a diferença de pressão, certo? Como se fosse uma pressão resultante, tá? Uma pressão final. E a área da porta do freezer, tem como eu calcular isso? Tem, né? Vamos desenhar a portinha então em outra perspectiva, como eu comentei. Ó. Porta de frente. Tá aqui a maçaneta. Ladinhos da porta. L. Elão. Tudo bem? Então como é que a gente calcula a área da porta do freezer? Lado vezes lado, tranquilinho. Pergunta a vocês. Há necessidade de converter algum dado? Sim, né? 80 centímetros. E aí, queridos, eu vou repetir algo que eu falo bastante para vocês. Quando você estiver grifando as informações do enunciado, ou mesmo anotando, fazendo a planilhinha de dados, muito mais importante, olha que maluco isso, muito mais importante do que anotar o valor é você anotar as unidades. São elas que vão permitir a sua análise, se há a necessidade ou não de conversão de algum dado. Então, olha só, Newton por metro quadrado. Aqui está no sistema internacional, está em Pascal. Um dos lados em metro, o outro lado em centímetro. Está na cara, né, queridos? Está na cara que você vai ter que transformar isso aqui. Agora, vamos lá. Como é que você transforma centímetro para metro? Você divide por quanto? Também vou repetir algo que eu falo bastante nas aulas, que é o seguinte. Presta bastante atenção nisso, tá? Se você não prestou atenção ainda nos comentários quando a gente está em aula. 1 metro tem quantos centímetros? Queridos, isso aqui os caras não fizeram por acaso. É para você entender quanto que você tem que dividir para transformar. É para você entender em quantas partes você está dividindo a unidade matriz, né, que para a gente é 1 metro. Querem ver? 1 metro tem quantos milímetros? 1000. 1 metro tem quantos decímetros? 10. 1 metro tem quantos centímetros? É que às vezes a gente fica tão apavorado e tão preocupado em ficar decorando coisa e não se dá conta que tá na cara. Tá bem evidente o que a gente precisa fazer. Legal, queridos? Então guardem essa informação. 0,8 metros. Perfeito, queridos. Vamos continuar aqui então. Cálculo da área da porta do freezer. Elinho vezes Elão. Vamos colocar os valores. Elinho,
0,8 vezes 1,5. Isso aqui vai dar 1,2 metros quadrados, metro vezes metro, né? Pô, ficou legal. Então a área da porta já está resolvido. Agora vamos calcular a variação de pressão, essa pressão resultante. Vamos lá. A variação de pressão vai ser a pressão inicial, no caso, né? Menos a final. Porque a pressão, essa aqui, essa inicial, que ele está chamando, é a pressão externa. Ah, então vamos colocar aqui, ó, vai ser a pressão externa menos a interna. Certo? Então vamos lá. Queridos, quanto que vale a pressão ambiente, a pressão inicial? 1 vezes 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta menos. E a pressão interna, queridos? Não é esse P aqui, né, que nessa situação é a pressão final, certo? Ela não é 85% da inicial. Vamos substituir 0,85 da inicial. Perfeitinho, vamos fazer essa conta. Tá, então a diferença de pressão, quanto que é 1 menos 0,85? 0,15 vezes 10 à quinta, 0,15 vezes 10 à quinta, newtons por metro quadrado. Agora ficou fantástico, né? Agora ficou bem tranquilo. Vamos substituir aqui. Variação de pressão, força por área. Já vamos isolar a forcinha. Variação de pressão vezes a área, substituindo 0,15 vezes 10 à quinta vezes 1,2. Isso aqui vai dar 0,18 vezes 10 à quinta. Lembrando, né, queridos, o que eu fiz? Eu só multipliquei 0,15 por 1,2. Agora vamos tirar essa potência aqui na base 10 para a gente enxergar melhor esse valor. Né? Se eu ando a vírgula para a direita, concorda comigo que o expoente diminui? Para a esquerda o expoente aumenta, para a direita diminui. 4, 3, 18 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo não são 3 zeros? Para você enxergar melhor, tá? 18 mil newtons. Tudo bem? Fechou, queridos? Tá, então aqui a gente finaliza o exercício 2. Simbora lá pro 3. Tá, vou apagar aqui pra gente fazer um esqueminha. Refaçam todos os exercícios bem bonitinho, tá, galera? Se precisar, reassiste a aula. Ficou com dúvida, vem conversar comigo. Tá? Do segundinho são bem poucas as pessoas que vêm conversar comigo. Vamos trabalhar mais juntos, queridos. Ah, acho que é a melhor forma que a gente tem mesmo de minimizar tudo isso, né? Os impactos e tudo mais. Então, simborinho. Vamos lá para o exercício 3. Tá? Estamos na página 201.
tá? Página 201. Exercício 3. Vou fazer um esqueminha aqui, mais ou menos, né? Barquinho. Tá? Tem um fiozinho. Aqui tem um cilindrinho. De boca para baixo. Legal. Essa profundidade aqui é 21 metros. Belezeira. Belezeira. E aqui tem os dois carinhas, né? Olha que fofura. Belezeira. Vamos lá. Dois estudantes do ensino médio decidem calcular a temperatura do fundo de um lago. Para tanto, descem lentamente um cilindro oco de eixo vertical, fechado apenas na extremidade superior até o fundo do lago com auxílio de um fio. Tá aí a figurinha, fiz para vocês. Ao puxarem o cilindro de volta, observam que ele está molhado internamente até 70% da sua altura interna. Medindo o comprimento do fio recolhido, eles encontram que a profundidade do lago é igual a 21 metros. Na superfície do lago, a pressão é de 1 atm, e aí ele já dá a conversão, tá, no sistema internacional. 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado e a temperatura 27 graus Celsius. Admitindo-se que o ar seja um gás ideal, que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água é constante igual a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, o valor da temperatura encontrada pelos estudantes é... Lembre-se de que a pressão sobre um corpo submerso em um líquido de densidade ρ, tá? Ele está representando densidade como ρ, a uma profundidade h, em um local onde a pressão atmosférica é P0, é dada por aquela lei de Stirling, né, queridos? Lembram dela? Pressão total é igual à pressão inicial mais a pressão hidrostática. Legal, queridos, olha só. Vamos com bastante calma, tá? O que está acontecendo? Vocês já fizeram essa experiência? Quando eu era pequeno, eu adorava fazer isso. Mas eu adorava. Pegava um balde, colocava na cabeça assim e entrava na água para brincar de submarino. Nossa, era muito legal. Só que como o balde era pequenininho, o ar acabava rápido e eu já tinha que voltar para a superfície. Mas o interessante é que, conforme você vai abaixando, a água não entra totalmente no balde. Por quê? Porque tem ar lá dentro. Por mais que os gases sejam compressíveis, ele está ali dentro. Então olha o que acontece, queridos. Imagine, você está com esse recipiente aqui de boca para baixo. Conforme você vai afundando, a pressão que a água está exercendo vai aumentando e vai empurrando o ar para dentro. Então concorda comigo que a coluninha de ar vai diminuindo? Certo? É isso que está acontecendo. E aí, olha o dado que ele dá em relação a esse volume, tá? Vamos começar a analisar pelo volume dentro do recipiente, beleza? Ao puxarem o cilindro de volta, observam que ele está molhado internamente até 70% da sua altura interna. Queridos, pensem comigo com bastante carinho. Vamos lá, ó.
Se 70% está molhado dentro do recipiente, né, conforme você vai afundando o recipiente, a água vai empurrando o ar, e a hora que eles subiram o recipiente, eles perceberam que ficou molhado 70%. Então, quanto por cento do recipiente o ar ocupou? 30%? Ficou clara essa ideia? Né? Se 70%, olha só, aqui no fundo, ,70% a água. Beleza? Tá? Então, a partir dessa informação, a gente conclui que o volume final é 0,3 do inicial. O inicial não é 100% de ar, quando você está com o recipiente bonitinho, fora d'água. Você tem 100% de ar. Lá no fundo você vai ter 30% de ar ocupando o recipiente. Legal? Agora, vamos calcular a pressão final? Ele dá lei aqui pra gente? Que lei é essa? Olha lá, ó. Pressão total vai ser igual a essa pressão inicial. Essa pressão inicial, queridos, concordam comigo que é a pressão da atmosfera? Porque olha só, aqui embaixo, nesse ponto, você tem a pressão de dois fluidos, da água, líquido, né? E do ar, que também é um fluido, só que um gás. Então concordam comigo que as pessoas aqui, por exemplo, ou mesmo o recipiente, ele está simplesmente sofrendo a pressão da atmosfera. E aqui embaixo, dentro d'água, além de ter toda a coluna de ar em cima do recipiente, você tem a pressão hidrostática. Então olha como faz sentido. A pressão total, aqui nesse ponto, vai ser igual à pressão atmosférica mais a hidrostática. Aí ele já deu bem mastigadinho pra gente. Bem mastigadinho. Né? A pressão final, a pressão aqui embaixo, vai ser igual à pressão da atmosfera mais... Ele coloca ρ, né? Vamos colocar também, mas eu costumo usar como massa específica o Mi, mas tudo bem. MiGH, tá? Só referente à água. Densidade da água, aceleração gravitacional, né?